Circle of Inevitability, capítulo 1129. Um encontro casual. Mais um dia começou, e Lumian partiu da zona protegida envolta em neblina. O mundo da ruína não tinha sol e estava perpetuamente envolto em noite. No entanto, a temperatura não era particularmente fria. Iluminando os arredores, o luar carmesim evocava uma atmosfera primaveril com um clima que alternava entre o calor e o frio. No céu, a lua cheia não estava à vista, as estrelas estavam fracas e a escuridão estava tingida de vermelho. Lumian virou o corpo ligeiramente, olhando para Franca, que estava parada na borda da névoa branco-acinzentada. Ele assentiu sutilmente. Franca respondeu com um sorriso caloroso e atencioso, acenou para Lumian e então desapareceu de vista. Lumian desviou o olhar para a direita, para o rosto de Tique, na cabeça que repousava em seu ombro esquerdo. O rosto de Tique, ao mesmo tempo deslumbrantemente belo, inocentemente puro e irradiando graça maternal, exibiu um sorriso doce. Ela não demonstrou nenhum sinal de descontentamento com o que Lumian estava prestes a fazer, pelo menos não externamente. Você também está ansiosa por isso, não é? Perguntou Lumian, com os lábios se curvando num sorriso irônico. O rosto de Tique ainda não conseguia falar, nem ela fez qualquer movimento, nem confirmando nem negando suas palavras. Lumian não lhe deu mais atenção, virando a cabeça em direção aos outros rostos, Aurore e Jena. Seus olhos permaneceram bem fechados, seus rostos exibiam leves traços de manchas de sangue que pareciam impossíveis de limpar. Lumian soltou um suspiro lento, caminhando em direção à borda das ruínas de Traer, na direção do domínio verde dominado por carvalhos imponentes. Ele vagou sem rumo, permitindo que a lei da convergência das características de Beyonder e a conexão mística entre o corpo principal e um avatar funcionassem naturalmente. Essa era a direção para a qual as profecias anteriores apontavam. Quanto mais ele se aventurava além das ruínas, mais mortalmente silencioso o ambiente se tornava. Apenas do domínio verdejante vinham sons ocasionais, gritos de oá, 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 de bebês e o bater de asas de pássaros. De repente, Lumian avistou um grupo de veados selvagens e animados emergindo de trás de fileiras de prédios abandonados. Seus passos ágeis os levavam sob o luar carmesim. De vez em quando, paravam para mordiscar as plantas verdes que cobriam as casas e as frutas que cresciam nelas. Tude. Um veado caiu no chão. Seu corpo começou a se decompor rapidamente, como se consumido por inúmeros organismos microscópicos. Em segundos, retornou completamente à terra, incluindo os ossos brancos e pálidos, sem deixar vestígios. Tude. Mais veados caíram no chão. No entanto, os veados restantes não demonstraram pânico nem medo. Continuaram comendo tranquilamente, enquanto simultaneamente davam à luz filhotes encharcados de sangue, um após o outro. Quando o rebanho saiu da vista de Lumian, apenas os filhotes recém-nascidos permaneceram, crescendo em um ritmo surpreendente. Não há como a civilização se desenvolver assim. Lumian pensou de repente. Ele não tinha certeza se aquilo era um ato deliberado da deusa mãe da depravação ou simplesmente a influência natural do ambiente em seu estado. O que lhe veio à mente, no entanto, foi algo que a Madame Mágica havia mencionado certa vez. Ela havia vagado por um planeta distante nas profundezas do cosmos, onde os habitantes adoravam a deusa mãe da depravação. No entanto, seus governantes nem eram anjos, mas sim 3 descendentes divinos nascidos da união entre a deusa mãe da depravação e o próprio planeta em tempos antigos. Apesar de sua extrema reverência pela maternidade e pelos órgãos reprodutivos, eles conseguiram desenvolver uma civilização única. Talvez,
Assim como o mundo da ruína, o verdadeiro domínio da deusa mãe da depravação seja assim, desprovido de civilização, mas repleto de criaturas míticas. Por outro lado, planetas que a adoram em outros lugares ainda poderiam fomentar civilizações? Lumian prosseguiu. Depois de caminhar um pouco mais, uma enorme floresta de carvalhos colossais surgiu diante dele. Naquele momento, 4 figuras emergiram da floresta de carvalhos. As 4 carregavam um caixão pesado, sem pintura, feito de madeira bruta. 3 deles eram golems formados a partir da terra, enquanto o único humano entre eles usava uma túnica marrom adornada com o emblema sagrado da vida. Seu rosto estava coberto de pelos faciais desgrenhados e sua expressão era solene, como se estivesse realizando um ritual sagrado. Ele parecia ser um membro do clero da Igreja da Mãe Terra que havia desertado. A Igreja da Mãe Terra ainda existia, com seus abençoados mantendo um domínio tênue com a ajuda de outras organizações de Beyonder oficiais para impedir que a deusa perdesse completamente suas âncoras. Se a Mãe Terra enlouquecesse ou perecesse agora, a barreira astral seria imediatamente destruída pelas divindades exteriores. Os abençoados da Mãe Terra sofreram perdas significativas. Muitos sofreram mutações ou perderam o controle durante a descida da lua carmesim, e golpes subsequentes diminuíram ainda mais seus números. Somente nos últimos 2 meses eles alcançaram algum grau de paz. Seus números agora eram menos da metade do que antes, e até mesmo a matriarca Roland era agora uma marionete da deusa mãe da depravação, vagando por uma certa parte do mundo da ruína. Carregando um caixão, seria um antigo santo da Igreja da Mãe Terra, um sequência 3, portador do luto? Lumian não ficou surpreso com este encontro casual com um dos filhos da mãe. Ele examinou o indivíduo, que ele supôs ser um portador do luto, e refletiu. O título de portador do luto nesta sequência deve ser simbólico, representando o ato de devolver a vida à terra, uma parte essencial do caminho da mãe para construir o ciclo da realidade, conectando conceitos e poderes relacionados à morte e ao retorno. Não se trata de realmente carregar um caixão, mas sim do significado simbólico. Como parte da atuação, isso faz sentido. Mas você já se transformou em uma criatura corrompida, qual o sentido de atuar? O caixão deve conter algo especial. O que tem dentro? Quando se tratava de assuntos relacionados à deusa mãe da depravação, Lumian estava mais do que disposto a parar, observar e estudar. Ele se posicionou diretamente no caminho do portador do luto. Enquanto isso, a cabeça no ombro esquerdo de Lumian girou, com o rosto deslumbrante de Tiki olhando para o alvo. Percebendo isso, o portador se virou para Lumian. Seu olhar imediatamente se tornou sinistro e feroz. Quando ele estava prestes a liberar suas habilidades Beyonder, seu corpo repentinamente sofreu uma transformação. Sua pele se abriu, espalhando pedaços de terra amarronzada. A terra o engolfou, fundindo-se com seu corpo e gerando vários órgãos simbólicos representando a mãe, alguns humanos, outros não. O portador rapidamente perdeu o controle e caiu na loucura. Este era o poder da demônia do Apocalipse. Se o caminho da morte personificava a morte e o descanso eterno, o caminho da escuridão, o silêncio e a escuridão eterna, o caminho dos gigantes, a decadência e a passagem do tempo, e o caminho do sacerdote vermelho, a conquista e a destruição causada pela guerra, então o caminho da demônia representava a chegada do Apocalipse e o retorno ao caos. O Apocalipse marcou a erupção final de todos os conflitos dentro de uma área designada, envolvendo inevitavelmente o emaranhado do destino. O Apocalipse também era o fim do destino. E Lumian possuía os poderes benéficos da inevitabilidade. O portador do luto já estava à beira de perder o controle devido à sua corrupção.
Com a chegada do Apocalipse, esse conflito interno irrompeu naturalmente sob a influência do destino. No entanto, sua transformação em monstro não o impediu de atacar Lumian. Ele jogou o caixão para o lado e investiu contra Lumian com seus golems de terra. A vegetação ao redor, até mesmo vários carvalhos jovens, murcharam e ficaram amarelos instantaneamente, sem vida. Depois de apenas 2 passos, o corpo do portador do luto ficou subitamente coberto de um branco acinzentado. Em poucos segundos, ele congelou no lugar, transformado em uma estátua de pedra. Seus 3 golems tiveram o mesmo destino. Sem emitir nenhum som, o chão abaixo deles se abriu, expelindo lava derretida que os engoliu completamente. A lava foi seguida pelo colapso de toda a área ao redor. Terra, plantas, prédios abandonados e as estátuas derretidas desapareceram no vazio escuro. O Apocalipse, localizado que Lumian havia planejado para uma região específica, havia chegado com força total. Vendo uma luz marrom escura, quase negra, condensando-se gradualmente no vazio, Lumian caminhou em direção ao caixão de madeira bruta, que ele havia poupado deliberadamente dos efeitos de sua influência. Com um único chute, ele fez a tampa do caixão voar. Dentro havia uma massa de carne podre, parecida com um feto informe ou o cadáver de um pequeno animal. Não parecia ter forma física. Assim que foi exposto ao luar carmesim, começou a evaporar rapidamente em nuvens de gás marrom escuro. Lumian encheu a área com uma densa névoa de guerra, cortando o luar carmesim, mas a carne em decomposição continuou a vaporizar, acelerando conforme o fazia. O rosto de Alista Tudor, posicionado no ombro esquerdo de Lumian, virou-se para o caixão. Seus olhos eram negros e imponentes, com uma submissão compulsória. O gás marrom escuro desacelerou sua ascensão, mas estranhamente se fundiu com o ambiente ao redor, dissipando-se rapidamente. Lumian hesitou por um momento, mas não removeu a máscara dourada escura que cobria o rosto central em seu ombro esquerdo. Num piscar de olhos, a carne em decomposição evaporou completamente, deixando apenas algumas manchas marrom escuras no fundo do caixão como prova de sua existência. Lumian olhou para ele por alguns segundos antes de relatar o problema ao Senhor Tolo. Ele não se aventurou pela infinita floresta de carvalhos. Em vez disso, sob o luar carmesim e os gritos intermitentes das crianças, contornou a orla das ruínas de Traer, seguindo em outra direção. Ruas e casas familiares apareceram diante dele de uma maneira desconhecida. Este era o distrito comercial. Esta era a Rua Anarche. Lumian colocou as mãos nos bolsos, como se estivesse retornando ao passado. Ele não esperava encontrar a demônia primordial Tiki diretamente, mas sentiu que provavelmente cruzaria o caminho de uma demônia de alto escalão. Para que as demônias sobrevivessem no mundo da ruína, elas não conseguiriam sem a proteção da demônia primordial. Isso exigia que se reunissem em um ou em alguns locais limitados. Encontrar uma delas significaria encontrar um grupo. Pensei que você viria direto até mim para realizar seu sonho. Lumian virou a cabeça levemente, encarando o rosto de Tiki. Aquele rosto respondeu com um sorriso doce, mas nada mais. Enquanto caminhava, Lumian parou de repente. Ele percebeu que fazia muito tempo que não ouvia o choro de bebês ou o bater de asas de pássaros na floresta de carvalhos. Todas as ruínas estavam estranhamente silenciosas, mortalmente imóveis. Ponto.